Olá, queridos, graça e paz, que alegria poder estar na presença de vocês novamente, levando palavra e podendo falar um pouquinho do amor e da graça e também da misericórdia do Senhor Jesus sobre as nossas vidas. Lembrando sempre do nosso Salmo, número 46, versículo 10, que diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Queridos, pessoas têm feito alguns comentários, conversado com a gente através do WhatsApp, nos escrevendo que estão com medo da situação, com medo daquilo que está por vir em relação ainda, não somente à doença, mas toda a questão financeira, questão de trabalho, como fica. E nós queremos nesse vídeo poder ajudar um pouquinho vocês, queridos. O medo no ser humano é algo natural. O medo, até certo ponto, ele nos protege, nos livra de determinadas situações que poderiam prejudicar ou até tirar a nossa vida. O medo em excesso, ele traz tormento, e é a respeito disso que a gente vai falar um pouquinho hoje. O primeiro versículo que eu quero ler com vocês, ele está lá em 1 João, no capítulo 4, versículo 18, que diz: no amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento, logo aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Vejam, queridos, o perfeito amor de Deus, ele vai lançar fora todo medo. Mas quem ama de maneira perfeita? Somente Jesus Cristo. Para que nós possamos, queridos, lançar fora esse medo que nos prejudica, nós precisamos conhecer o amor perfeito que está em Cristo Jesus. Sem Ele, nós sempre vamos temer. Por quê? Porque nos falta confiança, nos falta fé. E o verdadeiro amor é a reprodução da fé que nós temos no nome do Senhor Jesus Cristo. E eu quero trazer para vocês alguns exemplos, queridos, da natureza do medo e como é normal, os discípulos, quando andavam com Cristo, eles tinham situações na vida deles em que eles temiam, em todo o tempo. Eles temiam até mesmo andar com Jesus Cristo porque sabiam que poderiam ser condenados junto com Ele. Quando Jesus é condenado no Getsemane, por medo, todos os discípulos, é lógico, cumprindo a profecia, abandonaram Jesus, se dispersaram. Então o medo ali se mostrou evidente na vida daqueles homens. Mesmo andando com Cristo, eles temiam. O que quer dizer, Genori, então, andar com Jesus eu não vou temer? Não, querido. Nós continuaremos temendo, mas nós teremos a confiança no nome do Senhor Jesus Cristo, que é Ele quem nos livra de toda a condenação do mal e de tudo aquilo que é mal, levando sempre a nossa alma em salvação para a eternidade. Eu quero ler então alguns textos com os amados. O primeiro que está ali em Mateus 8, nos versículos 23 a 33, que vai dizer o seguinte: então, entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que sobreveio no mar uma grande tempestade, de sorte que o barco era varrido por ondas. Entretanto, Jesus dormia. Mas os discípulos vieram acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, perecemos. Perguntou-lhes então Jesus: por que sois tímidos, homens de pequena fé? E levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e fez-se grande bonança. E maravilharam-se os homens, dizendo: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Vejam, queridos, Jesus, em meio àquela tempestade toda, estava tranquilo, estava dormindo, descansando. Os discípulos não conseguiam olhar para aquela situação que era natural de uma outra forma, a não ser com medo. Mas alguém estava no barco com eles, esse alguém era alguém que tinha poder e ordenava a todas as coisas, porque todas as coisas foram criadas por Jesus Cristo. Então ele ordenou, o vento cessou, o mar se acalmou e eles reconheceram o poder do Senhor. Uma outra situação, queridos, que eu quero trazer para vocês, que envolve também os discípulos, essa é uma situação talvez até mais conhecida, está ali em Mateus, no capítulo 14, do versículo 22 até o versículo 33. Eu não vou ler esse texto todo, depois vocês leiam. Todos conhecem essa passagem onde Jesus anda por sobre as águas e vai de encontro aos seus discípulos. E acontecendo ali no versículo 27, quando eles reconhecem aquela figura humana, eles pensam que é um fantasma. E aí Jesus diz para eles o quê? Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondeu-lhe Pedro e disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo. E, começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. E
prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou e disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Então, queridos, vejam bem, Jesus aparece para os seus discípulos caminhando por sobre o mar. Qual é a situação natural daquilo ali? Eles nunca tinham visto aquilo, queridos. Eles temeram, acharam que era um fantasma, algo que eles nunca tinham visto na vida estava acontecendo. Gerou medo neles, até porque o vento também era contrário ao barco. Mas Pedro, em uma atitude de coragem, ou talvez de ansiedade, de espontaneidade, disse: se é tu, Senhor, manda-me até ti. E Jesus diz para ele: vem. Pedro, queridos, tem uma atitude que todos nós deveríamos ter: intrepidez. Lá em Hebreus a gente vai ver no texto que pede que a gente tem que ter intrepidez para entrar onde? No Santo dos Santos. Pedro teve esse início de coragem. Pedro começou a andar sobre as águas e aí o texto continua dizendo que ele olhou para a situação e ele teve medo. É natural, querido, quando nós enfrentarmos algo que é desconhecido para nós, nós temermos. A situação que envolve a nação hoje, o mundo como um todo, é uma situação desconhecida. Nós tememos por isso. Mas Jesus está onde? Quando Pedro começou a fundar, o que Pedro fez? Ele gritou por socorro. Socorro para quem? Por Jesus. Jesus tomou na mão dele, levantou ele e colocou ele aonde? No barco. Então, queridos, Jesus precisa estar conosco no barco. Nós precisamos gritar por socorro a Jesus. Nós precisamos clamar a Jesus, usar dessa fé. Então, esse é um outro exemplo que gerou situação de medo. E Jesus diz o que para Pedro? Homem de pequena fé, por que duvidaste? Nós precisamos, queridos, ter fé no nome do Senhor Jesus. Esse mesmo Pedro, a gente vai ver ele agindo agora com fé e com coragem. O texto que eu quero ler agora, queridos, ele está lá em Atos, no capítulo 3, ele vai do 1, versículo 1, até o final praticamente do capítulo 3. Só que eu só quero ler uma partezinha ou duas para vocês. Quando Pedro e João sobem ao templo, eles encontram um homem aleijado desde o nascimento. E esse homem está lá pedindo esmola. E aí Pedro olha para ele, Pedro e João, e dizem: nós não temos dinheiro para te dar, mas aquilo que nós temos, nós te damos. Em nome do Senhor Jesus, levanta-te e anda. Pedro usou de coragem ali novamente, para quê? Para demonstrar fé em o nome do Senhor Jesus Cristo. E ele continua dizendo lá, no versículo 16, ele diz assim, pela fé em o nome de Jesus é que esse mesmo nome fortaleceu este homem que agora vedes e reconheceis. Sim, a fé que vem por meio de Jesus deu a este saúde perfeita na presença de todos vós. Vejam o que o nome de Jesus faz, queridos. Ele traz a nós não só a questão da saúde, não só a questão da renovação, mas ele acrescenta em nós a fé. Pedro era um homem que no início tinha pouca fé, mas olha o que ele faz agora. Em nome do Senhor Jesus Cristo, ele curou a um homem que era coxo de nascença. Isso traz para nós o quê? Acréscimo de fé, acréscimo de coragem. Existem situações onde Jesus vai falar que a fé, ela tem o poder de mover montanhas. A fé, ela tem o poder de transportar montes. E existem duas situações em que Jesus vai falar que a fé salvou aquelas pessoas. A primeira situação, queridos, que todos também devem lembrar, da mulher que havia enferma há 12 anos com um fluxo de sangue. Ela tinha gastado todo o dinheiro que ela tinha com médicos e ninguém tinha curado. E ela vai temendo e toca na orla de Jesus e ela na hora é curada. Jesus diz: mas saiu o poder de mim. E aí Jesus questiona os discípulos dizem: mas nessa multidão toda alguém te tocou? E essa mulher toda tímida, ela tem coragem agora e se apresenta para Jesus e explica a situação para Jesus, e Jesus diz para ela o quê? A tua fé te salvou. Queridos, a nossa fé pode trazer salvação. A nossa fé pode mudar a nossa vida. A nossa fé estanca o nosso medo, assim como estancou o sangramento dessa mulher. Uma outra situação, queridos, que Jesus vai falar a respeito da salvação através da fé, vem de uma outra mulher, uma mulher cananeia. Lembram que a filha, estava possessa de demônios e ela pede auxílio para Jesus e Jesus diz para ela o quê? Por ela não ser judia, Jesus diz: não é lícito, não é bom tirar do pão da mesa dos filhos e dar aos cachorrinhos. Essa mulher expressou tamanha fé, queridos, no que ela respondeu para Jesus, que ela disse assim: mas também os cachorrinhos ficam embaixo da mesa esperando cair as migalhas dos filhos. Jesus olhou para ela e disse: a tua fé te salvou. Vai e seja feito a ti conforme o teu desejo. Quando aquela mulher chegou em casa, o demônio havia deixado a filha. Isso é fé, queridos, coragem.
Essas pessoas tiveram coragem, essas duas mulheres, de ir ao encontro de Jesus e pedir ajuda e reconhecer todo o poder que há no nome de Jesus. Uma outra situação que eu quero trazer para vocês, que vai gerar fé ao coração de vocês, e que é um exemplo também, queridos, muitas vezes nós não temos fé. Nós precisamos clamar por essa fé. Jesus vai falar a respeito disso para os apóstolos. Aliás, os apóstolos vão pedir isso para Jesus. Lá em Lucas 17:5, eles pedem: Senhor, aumenta-nos a fé. Existe uma situação que eles estavam questionando a Jesus a respeito do perdão. E nem para perdoar eles tinham fé ou coragem suficiente, queridos. Então lá os discípulos pedem para Jesus, Lucas 17:5, Senhor, aumenta a nossa fé. E um outro exemplo, queridos, que eu quero dar para vocês, ele está lá no livro de Marcos, aonde vai falar a respeito de um homem que era pai de um filho, é Marcos 9, 14 até o 29. De novo, eu não vou ler todo, depois vocês podem ler isso com o tempo. É uma situação onde envolvia a possessão demoníaca do filho dele desde pequeno, aonde os discípulos, queridos, não conseguiram expulsar esse demônio e trazer cura à vida desse menino. Jesus chega e vê toda aquela situação e o pai desse menino agora clama por ajuda a Jesus. Eu só vou ler do versículo 21 até o versículo 24, que é onde entra o maior diálogo entre Jesus e esse homem, que diz assim: Perguntou-lhe Jesus ao pai do menino: há quanto tempo isso lhe sucede? Desde a infância, respondeu, e muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar. Mas, se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Ao que lhe respondeu Jesus: se podes, tudo é possível que crê. Imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas: eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Queridos, olha o reconhecimento desse homem. Imagina a tribulação que ele havia passado com esse filho. Aqui não relata a idade que o filho tinha, mas já era adulto. Quantos anos de sofrimento, quantos anos de medo desse pai em relação ao filho, de perder esse filho, de o filho se envolver em algum acidente. E olha o que o pai exclama a Jesus: ajuda-me na minha falta de fé. Querido, quero falar para ti, se tu tens medo, clama ao Senhor Jesus Cristo. Senhor, acrescenta fé ao meu coração, acrescenta coragem ao meu coração. Esse é o propósito, queridos, de Deus para a nossa vida nesse tempo. Como eu falei, é um tempo de tribulação, um tempo que nós não sabemos o que vai acontecer amanhã. Nós não sabemos se vai haver alimento na prateleira. Nós não sabemos se teremos empregos quando essa situação baixar. Nós não sabemos de nada, queridos. Nós só temos que clamar ao Senhor Jesus Cristo para que Ele acrescente fé e coragem à nossa vida. Esses textos todos que eu passei, leiam com atenção, clamando mesmo por ajuda, Senhor, e socorro do Senhor Jesus Cristo. Quando eu me converti, queridos, no processo meu de conversão, eu tinha muito medo. Eu chegava em casa, eu trabalhava até tarde, chegava em casa de madrugada, olhava, isso era diariamente, isso acontecia comigo. Olhava, eu conferia todas as janelas de minha casa, toda a porta, enfim, isso não era uma vez só, eram várias vezes, queridos, porque eu temia, eu tinha muito medo. No meu processo de conversão, quando eu ouvi falar do Senhor Jesus, os irmãos que nos evangelizaram, louva a Deus pela vida desses irmãos. Esses irmãos nos ensinaram muito a respeito das Escrituras e nos mostraram que no nome do Senhor Jesus há todo o poder. E eu sempre lia um texto, queridos, que ele está lá em Isaías 41, esse texto eu quero ler com vocês, Isaías 41, do versículo 9 ao 13. Existia uma canção também que cantava esse texto, e esse texto é lindo, e eu escrevia esse texto em vários lugares. Na empresa onde eu tinha, eu colocava na geladeira, em outros lugares eu colocava no escritório, e eu estava sempre lendo esse texto, porque esse texto me ajudou muito e me deu coragem, e eu quero deixar essa dica também para vocês. Se você, querido, independente da tua crença, se tu és cristão, se tu não és cristão, se tu estás passando por uma situação de medo, leia esse texto, escreva esse texto, cole na parede, ore junto a esse texto pedindo coragem e discernimento para o Senhor. Isaías 41, versículo 9 até o versículo 13, eu vou ler para vocês. Ele diz assim: Tu és meu servo, eu te escolhi e não te rejeitei. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo
e te sustento com a destra da minha mão, ou a destra fiel. Olha que lindo isso, queridos. Imagina Deus falando isso para você, é isso que Ele fala para ti. Eu te escolhi, eu te ajudo, eu te sustento, eu te fortaleço, eu cuido da tua vida. E Ele continua o texto dizendo assim: eis que envergonhados e confundidos serão todos os que se indignarem contra ti, serão reduzidos a nada, e os que contendem contigo perecerão. Aos que pelejam contra ti, buscá-lo-ás, porém não os acharás. Serão reduzidos a nada, a coisa nenhuma, de valor nenhum, os que fazem guerra contra ti. E esse versículo 13, que ele é muito profundo, ele diz assim, ó: porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas que eu te ajudo. Gravem, queridos, esse versículo. Porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas, porque eu te ajudo. Creia, querido, creia nas Escrituras, creia no nome do Senhor Jesus Cristo, peça fé, peça coragem, Deus é contigo, meu amado. Leia todos esses textos e falando mais uma vez dos Salmos 46:10. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Fiquem todos na paz. Amém.